Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje nós vamos conversar sobre dever e liberdade. Então, os objetivos da nossa aula são os seguintes: entender o que é ética e a sua relação com a moral, conceituar dever e liberdade, compreender a liberdade humana como fundamento das nossas ações e princípios de vida, fazendo parte essencial na prática moral. Então, temos aí um grande percurso a realizar durante essa aula e eu quero começar com algumas reflexões. Então, pensem nessas questões aqui. O que é ética? Eu sou livre? Existe liberdade? Quando você precisa acordar segunda-feira da manhã, segunda-feira bem cedinho, de manhã para assistir aula, o que você pensa? Você se sente um sujeito livre? Quando você precisa responder ou atender determinados deveres, você se sente usufruindo da sua liberdade? Você é um sujeito capaz de fazer escolhas? É sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. De forma muito geral, podemos dizer que a ética é a reflexão que norteia, disciplina e orienta o comportamento humano. Se somos capazes de pensar e escolher cada uma das nossas ações, somos sujeitos livres. A liberdade é o fundamento das nossas ações e princípios. Então, quando nós falamos em ética, nós estamos nos referindo à capacidade de refletir, de pensar sobre as nossas ações, de pensar sobre as nossas escolhas cotidianas. Por que agir de uma forma? Por que não agir de outra forma? Então, essa capacidade de refletir sobre as nossas ações é o que nós fazemos e o que conduz a nossa postura ética, a nossa postura moral no mundo. Ética, então, diz respeito a noções como o que é o respeito, a noção de igualdade, a noção de valores, aos direitos, aos deveres. Então, tudo isso está atrelado à discussão sobre ética. Ética se diferencia da moral em alguns sentidos. Enquanto a moral diz respeito às regras, aos costumes, ela é estruturada socialmente e historicamente, ou seja, as normas válidas dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada sociedade, podem ser diferentes de uma outra cultura, de um outro contexto. Ela cria padrões também de comportamento a partir da vivência dos valores morais, o que é bem, o que é mal, o que é certo, errado, justo ou injusto. Então, enquanto a moral diz respeito ao contexto em que estamos inseridos e ao conjunto de normas válidas dentro deste contexto, a ética tem a ver também com o contexto, mas ela parte muito mais da nossa capacidade de reflexão, de pensar sobre esse contexto, sobre as nossas escolhas, sobre a autonomia das nossas ações e também sobre os valores, o que é bem, mal, certo, errado, justo ou injusto, a partir de determinadas vivências e de determinados contextos. A ética, então, diz respeito às nossas escolhas. Quando nós temos dois caminhos a escolher e precisamos decidir qual é o melhor, qual é o mais vantajoso, qual é aquele que tem um impacto mais positivo no mundo. Então, isso aí é um campo de discussões e de decisões que nós tomamos diariamente a partir da ferramenta da ética. Você já parou para pensar que o tempo inteiro estamos fazendo escolhas? Cada uma das nossas ações depende de uma escolha inicial. Pense em quantas escolhas você já fez desde a hora que acordou até agora. Então, eu quero que vocês anotem aí o que você escolheu até agora. Das coisas mais básicas. Quando acordei, escolhi me higienizar, escovar os meus dentes. Depois, escolhi assistir a aula, fazer os meus deveres, etc. Então, eu quero que você
coloque aí no seu caderno tudo que você já escolheu até este momento. Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade. E aí, pessoal, conseguiram refletir um pouquinho sobre isso aqui? Viram quantas escolhas vocês já fizeram até agora? Por mais corriqueiras, cotidianas que sejam as nossas ações, o tempo inteiro nós escolhemos as coisas. E por isso, nós podemos entender que sim, somos sujeitos livres. Vejam, eu escolho entre agir pela verdade, eu escolho, às vezes, mentir, ocultar informações, eu escolho ajudar um colega quando está com dificuldade, ou ceder o meu lugar no ônibus para uma pessoa que está precisando mais daquele lugar do que eu. Então, o tempo inteiro nós fazemos escolhas e essas escolhas são baseadas nos valores que nós construímos ao longo das nossas vivências, dos valores que eu recebo da minha família, dos meus amigos, no contexto escolar. Então, estes valores é que definem também, de certa forma, a forma como eu me comporto no mundo, as escolhas que eu realizo a cada momento. Aqui nós temos um filósofo muito importante, um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. E Sartre diz o seguinte: o homem é condenado a ser livre. Vejam só que complexo. Se ele é condenado, como ele pode ser livre? E o Sartre explica: olha, nós somos condenados porque eu não escolhi nascer, eu nasci. Mas a partir do momento em que eu nasço, eu consigo escolher o tempo inteiro todas as minhas ações. Então, o tempo inteiro eu preciso fazer escolhas. Não dá para viver sem escolher.
Inclusive, quando eu respeito as regras, quando eu respeito os deveres, eu estou também fazendo uma escolha. Concordam? O dever, então, está totalmente relacionado à liberdade. Como dever, nós entendemos que em sociedade temos direitos, mas também temos muitos deveres a seguir. Isto é, as obrigações legais, as obrigações morais, as obrigações sociais. Se tenho deveres a seguir, ainda assim sou livre? O Sartre diria que sim. O dever não anula a liberdade, pelo contrário, o dever está relacionado à liberdade. Se sou condenada a ser livre, posso escolher, inclusive, obedecer ou não ao dever, desde que eu me responsabilize pelas consequências dos meus atos. Aí um ponto importante. Os deveres, eles nos colocam uma noção de qual a melhor forma de agir. Mas eu sou livre, eu sou um sujeito livre, eu sou condenada a ser livre. Eu posso fazer a escolha de obedecer ou não ao dever. No entanto, eu devo pensar, a ética me permite isso. Eu devo refletir. Essas escolhas que eu faço são as melhores? Qual é o impacto das minhas ações no cotidiano? Qual é o impacto das minhas ações diante dos outros, da sociedade, do mundo, do contexto em que estou inserido? A partir do momento em que eu consigo pensar no reflexo das minhas ações diante do mundo, eu estou atrelando o dever à liberdade. A Constituição da República Federativa do Brasil é um documento muito importante que traça princípios, diretrizes e deveres que devem ser seguidas por todos os brasileiros. Se aceito obedecê-la, é porque compreendo a sua importância para a organização do país. Então, nós temos um documento que nos traz algumas diretrizes de comportamento, de que forma que eu devo me portar dentro do nosso país, dentro do nosso contexto, certo? E se eu aceito, se eu assino esse documento, se eu concordo com essas leis, com esses deveres, com esses direitos, isso significa que eu assumo um compromisso diante do meu próprio contexto. Liberdade, assim, está atrelada, relacionada à responsabilidade. A responsabilidade pelo impacto das minhas ações, pelo reflexo das minhas ações. Agir com liberdade não é só fazer o que quiser, concordam? Se eu fizesse tudo que viesse assim à minha cabeça, talvez o meu mundo, a minha sociedade, a minha família, a minha casa não fossem ordenadas. Então, para que haja ordem, para que a gente consiga se compreender, dividir espaços com pessoas muito diferentes, é necessário que a gente tenha a responsabilidade por cada uma das nossas ações. Ou seja, que a gente pense no reflexo, na finalidade das minhas ações, na finalidade, no impacto último. O que será que vai acontecer se todo mundo fizer isso que eu estou fazendo nesse momento agora? O mundo seria legal? O mundo seria bacana? Então, isso é uma reflexão importante que todos nós devemos fazer quando vamos tomar uma decisão. Todas as nossas ações geram consequências que podem ser tanto positivas como negativas. Pensar nas nossas ações é fundamental. Se sou livre, sou responsável por tudo que faço e pelas consequências das minhas ações no mundo. Então, todas as minhas ações geram consequências. A responsabilidade é entender que eu mesma é que estou gerando essa consequência. Então, é importante eu compreender que as minhas ações, elas são sim e devem sim ser muito refletidas, muito pensadas. Agora um exercício aí para ver se vocês prestaram atenção em toda essa discussão, em toda a relação entre dever e liberdade. Vamos ver se vocês compreenderam bem. Atividade número 1. Na sua interpretação, o que o filósofo Sartre quer dizer com a frase "o homem é condenado a ser livre"? Uma questão pessoal aí, mas para ver também se vocês entenderam direitinho essa frase. 2. Qual é a relação entre liberdade e responsabilidade?
Respondam aí no caderno e daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram pensar sobre essas questões aqui? Refletiram sobre a frase filosófica aí, o homem é condenado a ser livre? Pensaram também sobre a relação entre liberdade e responsabilidade? Vamos aqui para uma sugestão de resposta. É claro que a sua resposta não precisa estar exatamente como as respostas que você vai ver aqui, mas ela tem que ter aí os aspectos essenciais. A primeira questão é uma questão de interpretação mais pessoal. Uma sugestão é dizer que Sartre quer dizer que o ser humano tem a possibilidade de escolher cada uma de suas ações e condutas. Então, nós fazemos essas escolhas o tempo inteiro. É por isso que ele diz, o homem é condenado a ser livre. Nós não podemos nos libertar dessa condenação. Infelizmente ou felizmente, até o final das nossas vidas, nós estaremos escolhendo. E as nossas ações, por isso, devem ser pensadas, devem ser refletidas. A segunda questão aqui, qual é a relação entre liberdade e responsabilidade? Todas as nossas ações geram consequências que podem ser positivas ou negativas. Por ser livre, escolho como agir. Porém, a liberdade deve sempre andar conjuntamente à responsabilidade e também à reflexão sobre as consequências dos meus atos. Então, cada uma das minhas ações geram consequências e saber se responsabilizar por essas consequências é fundamental para que a gente consiga usufruir plenamente da nossa liberdade. Quando eu não sei atrelar liberdade e responsabilidade, aí o que eu preciso? De alguém me mostrando o caminho o tempo inteiro. Então, a melhor forma de agir, um pensamento ético, o sujeito ético, é aquele que consegue justamente agir por uma capacidade sua, por uma capacidade racional, uma capacidade de pensar sobre as suas ações e sobre o impacto dessas ações diante do mundo. Deu para entender bem? Então, vamos lá para a revisão da nossa aula. Hoje fizemos aí um sobrevoo sobre discussões sobre ética, moral, pensamos também em conceitos como o dever, o que é a liberdade, relações entre esses conceitos, relações entre a liberdade e a responsabilidade. Como ética, podemos compreender a reflexão que orienta, regula, disciplina as minhas ações. Já a moral é o conjunto de valores e normas válidos num determinado contexto. As regras, elas vão se diferenciar de acordo com o contexto de vivência. É por isso que valores como o que é bom, o que é mal, o que é certo, errado, justo ou injusto, podem variar. Esses valores podem variar, inclusive, de família para família. Às vezes, uma família mais religiosa tem como um valor muito importante ir à missa, ir à igreja todos os domingos, enquanto uma família que não é tão religiosa já dá um valor para uma outra ação. Então, essa discussão sobre os valores é muito difícil e por isso que é importante a gente começar pouco a pouco a pensar nas nossas ações e a pensar também sobre como nós construímos esses valores. Os deveres não anulam a liberdade, pelo contrário, os deveres, eles me dão um panorama, eles me dão justamente um caminho para seguir. Sou livre, pois escolho e me responsabilizo pelas consequências de cada uma das minhas ações. A liberdade, ela sempre está atrelada à responsabilidade, a noção de que as minhas escolhas podem impactar positivamente ou negativamente todo o meu mundo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!